As coisas que eu encontrei aqui, de fato, era um caso de polícia. Isso acendeu o nosso sinal de alerta. Então, eu tenho projetos como aquele projeto absurdo da criança viada. Eu não tenho medo. Vai me ameaçar do jeito que foi, eu não vou recuar. Eu fico me perguntando como é que se sente o trabalhador que perdeu seu comércio, que está há um ano sem poder trabalhar, vendo o governo do Rio Grande do Sul, em vez de destinar dinheiro para ele, para socorrer esse cara, colocar dinheiro em projetos de criança viada. Deve estar com muito dinheiro, ele está fazendo milagre da multiplicação. Né? Porque todas as outras profissões, o Estado não dá dinheiro para sustentar o profissional e no artista ele teria o direito de ter esse dinheiro. Dá algo em torno de 20 mil projetos, 12 bilhões de reais não auditados. Essas regras de probidade e de controle que estabelecemos diminuiu algo em torno de 1 bilhão em termos de volume de dinheiro. Havia ali odiosa perseguição religiosa à minha pessoa. Na própria petição, os deputados eles falaram que eu não poderia exercer o cargo público porque eu era cristão. São eles que são, na verdade, os verdadeiros aculturais. São eles que destroem a cultura de verdade. Porque eles destroem os alicerces e os pilares da civilização ocidental. Faço o ritual ocultista. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei aqui foi fazer um ritual ocultista para exorcizar os demônios que pegavam dinheiro indiscriminadamente e sem controle das verbas públicas. Esse foi o ritual ocultista que eu fiz. Brasília. A cidade que determina o rumo dos 210 milhões de brasileiros. Um lugar que desperta desconfiança em muita gente. E não é sem razão. Você sabe do que eu estou falando. Mas nos últimos tempos, o Brasil está começando a mudar. E goste ou não, essa mudança passa por aqui. Em uma era de fake news, onde a credibilidade da grande mídia se destrói a cada dia, o cidadão quer conhecer de perto a verdadeira revolução que vem ocorrendo em nosso país. Políticos, artistas, ativistas, personalidades de diversos setores que impactam a vida do povo brasileiro vão estar aqui. E você vai conhecer a verdade, descobrindo o que o Brasil precisa saber. Fala pessoal, Brasil Precisa Saber está altamente bélico. Porque a gente está recebendo aqui uma pessoa que é acusada por aquela parte maravilhosa da imprensa de andar armada. E para fresco, quem anda armado já é um perigo por si só, né? É a mesma teoria lá de todo homem estuprador em potencial, manja? Brincadeiras à parte, a gente está aqui hoje para falar com o André Porciúncula, secretário nacional de Incentivo e Fomento à Cultura, tá certo? Exatamente. Nome chique, né? Nome bonito, longo, extenso, sua mãe deve sentir orgulho. Senti. Mas brincadeiras à parte, André, para quem não te conhece, podia falar um pouquinho da sua trajetória, como é que foi, você que é baiano, passar pela Polícia Militar e chegar até aqui o governo federal? Posso falar sim, Eduardo. Primeiro, agradecer, é um grande prazer estar aqui nesse programa, que é um programa de sucesso, né? E acaba mostrando um outro olhar que fica escondido, né, do grande público, por todos os motivos que a gente já está cansado de saber, né? Há um domínio muito forte na mídia e na informação e esse é um tipo de programa que acaba quebrando esse monopólio. Eu sou André Porciúncula, eu estou aqui na pasta que cuida da famosa Lei Rouanet, né? A conhecida e popular Lei Rouanet. E como o Eduardo falou, eu comecei muito cedo na polícia, né? Minha trajetória foi, entrei no colégio da Polícia Militar na 5ª série, segui da 5ª até o 3º ano no colégio da Polícia Militar. Em Salvador? Lá em Salvador. Daí eu fui para a Academia de Polícia, virei oficial com 18 anos, bem novo. Saí do colégio direto para o curso de oficial de polícia. E junto com isso fiz também faculdade de Direito, né? Fazia as duas coisas juntas. E acabei me formando em Direito e me formando oficial da polícia. E passei uma boa trajetória entendendo a lógica da sociedade e algumas coisas me angustiando. Era mais novo, não entendia muito bem porque havia aquela narrativa em cima da polícia, né? A demonização, a ideia de um policial como marginal, como sociopata que sai à rua para massacrar negros, homossexuais, pobres. Então aquilo me angustiava e isso começou a me forçar a ter um outro olhar, né? Um olhar diferente do establishment universitário que eu acabava também convivendo no meu dia a dia. Eu fico brincando que eu era o Matias. Da tropa de elite. Da tropa da né? elite, E como é que você veio parar aqui no governo federal? Eu comecei a gostar muito de cultura, né? E na verdade eu gosto muito de escrever, gosto muito de literatura. Isso começou a ser um prazer meu, um hobby muito forte meu.
E comecei a entender bastante, porque eu queria entender como é que se dava o processo de ataque cultural à instituição policial militar. Isso me levou a uma compreensão política ampla das condições culturais de uma forma geral do país. Começou a perceber a guerra cultural que a gente se encontra. Exatamente, numa dimensão muito mais ampla, né? Comecei a perceber Gramsci, comecei a entender o que era uma escola de Frankfurt, e comecei a entender como a cultura tinha sido sequestrada e transformada num meio de ação revolucionário. E isso me deu um start. Comecei a acabar conhecendo pessoas nesse meio político, e isso me levou até aqui, né? E queira ou não queira, as pessoas confundem muito, né? Há muita acusação assim, ele é um policial, está na cultura. Eu costumo primeiro brincar, né? Porque as coisas que eu encontrei aqui, de fato, eram um caso de polícia. São quantos os projetos da Lei Rouanet sem auditoria e quantos bilhões somados que dá isso daí? Na Lei Rouanet, na parte de incentivo, juntando convênios, que são duas coisas juntas, dá algo em torno de 20 mil projetos, 12 bilhões de reais não auditados. Uhum. Mas não é uma auditoria assim, vou conferir se a nota fiscal está de acordo com tudo certinho, não. Não há sequer análise do objeto. Eu não sei nem se entregou o projeto, eu não sei nem se aquele projeto realmente foi executado. Então o cara chegou aqui, bateu na porta do governo e falou, quero fazer aqui a peça Macaquinhos, que é aquele que o pessoal pelado fica um atrás do outro em círculo. Chegou, pegou o dinheiro, voltou e nunca mais entregou um papel falando, foi realizado, não foi realizado? Não sabemos se ele entregou o papel não, porque a gente não fez essa análise. Uhum. Há muito... Você tem como exemplo Macaquinhos porque é uma peça que todo mundo viu, né, e causou geriza, que você imagine que tem um negócio, que exista um negócio daquele. Mas vamos deixar de lado. Um exemplo hipotético e fictício. Chegaram aqui, bateram na porta, pegaram dinheiro, e esse pessoal que pegou dinheiro da Lei Rouanet, ele sequer... É isso. O nível de desorganização estrutural era tão grande que a gente não tem a compreensão se nesses 20 mil projetos eles prestaram ou não contas. Porque nós sequer analisamos. Então quem estava aqui, por questões variadas, sequer teve o trabalho. Ele chegou a prestar contas. Mas então essa bola está do lado do poder público. Exatamente. A gente não pode chegar agora e acusar o pessoal que pegou esse dinheiro, então, e generalizar e falar que todos eles são pessoas daquele nível. Tá, então tem que esperar. Quantos mil projetos? 20 mil projetos. Mais de 5 milhões de páginas eu tenho aqui no andar, aqui no subsolo, para a gente analisar. E o TCU, ele tomou alguma medida? Porque o TCU é o órgão que, de certa maneira, fiscaliza tudo isso daí, né? Ou é CGU, não sei. Uhum. Eles não falaram nada? Não, o TCU tem vários acordos, não é um ou dois. E inclusive, eles, no último, eles foram meio enfáticos que iam responsabilizar o CPF de cada gestor envolvido nesse acúmulo de passivo. Então, a gente chegou aqui, o TCU fez. Não gerem mais projetos sem auditoria. Foi a primeira coisa que ele fez. Se vocês continuarem fazendo isso, vamos responsabilizá-los. Justo. Então, uma das grandes medidas que nós tomamos com o secretário Mário, chefe, abraço. Porque o chefe também anda armado, você tem que tomar cuidado. Hein? Ele diz que eu sou o capitão cultura, o secretário é o general, entendeu? Uma das grandes medidas, e foi uma medida de probidade muito eficiente, foi a regra do equilíbrio, que já tem hoje mais de 20 PLD lá no Congresso tentando derrubar essa regra. PDL, perdão. Como é que funciona essa regra do equilíbrio? O que é a regra? Nossa capacidade de auditoria é de 1.500 projetos por ano. Nós só vamos homologar 1.500 projetos. Para quê? Para que eu não aprove mais projetos do que eu sou capaz de auditar e gere acúmulo no passivo de projetos não auditados. Então entra um, sai um. Entra um, sai um. Auditou um projeto, abriu vaga para que um novo seja aceito. Exatamente. E a gente não aumenta esse acúmulo do passivo lá que está sendo gerado, que o TCU determinou, inclusive, isso. E como é que funciona a Lei Rouanet? Um artista é só chegar aqui e falar, sou artista, quero o dinheiro, tem que dar o dinheiro? Como é que funciona isso daí? Isso é interessante, que depois a gente até vai falar sobre a questão da Lei Paulo Gustavo, porque quando a gente fala de Lei Rouanet, a gente acha que é só o incentivo tributário, né? Que é a isenção que a empresa dá para o artista. E não é. A Lei Rouanet, na verdade, chama-se Programa Nacional de Cultura. E lá tem 3 triplex. Aí tem o FICART, que nunca foi regulado, que funcionaria como investimento em fundos específicos para a cultura. O Fundo Nacional de Cultura, que aí é fomento direto da gente faz as análises de projetos e aplica esse dinheiro direto. E o incentivo tributário, que é a parte mais conhecida da Lei Rouanet, que
A empresa bota o dinheiro e abate do seu imposto. Do seu imposto de renda, a pessoa apresenta um projeto. E é engraçado que pouca gente sabe disso. Mas a Lei Rouanet tem um único tipo penal. Eu não posso fazer análises subjetivas de projeto. Eu não posso dizer assim, olha, bar, esteticamente e culturalmente falando, está acima do funk do Butantã. Então eu vou aqui priorizar o bar, não vou priorizar o funk do Butantã. Eu não posso fazer isso. Se eu fizer, aí eu vou ser criminalmente responsabilizado. Todas as nossas... Criminalmente? Criminalmente. A Lei Rouanet tem um tipo penal, que é este. Então, é por isso que a matéria, eu não sei se foi a Folha, mas a Folha adora vocês, falando que, acusando vocês de fazer, como é que era? Análise ideológica dos projetos culturais da Lei Rouanet. Análise política e ideológica. Agora eu consegui compreender a maldade ainda maior por trás da matéria. Apesar que a análise política e ideológica é diferente da análise subjetiva, que é um conceito abstrato aberto, né? O que é análise política e ideológica? Por exemplo, análise subjetiva que a lei fala, eu entendo. Eu não posso fazer valoração de mérito em conceitos estéticos e artísticos. É um tipo fechado. Eu sei o que eu não posso fazer. Mas como é que você seleciona, então, os projetos? Porque se você está falando que um quadro da Mona Lisa você não pode comparar com um quadro pintado por uma feminista daquela usando sovaco cabeludo, falando que é arte moderna, se você não consegue diferenciar, como é que você consegue selecionar? Exatamente. Isso aí, não faço esse tipo de seleção. Eu não posso fazer esse tipo de seleção. As pessoas não compreendem isso. Para mudar isso, o Congresso teria que modificar. É um dos pontos que eu critico a lei. Se o dinheiro é federal, porque as pessoas compreendem que aquilo é dinheiro privado e não é dinheiro de renúncia fiscal, é imposto de renda, então era dinheiro que deixou de ir para a saúde, para a educação, para outras atividades e era para ser revertido em uma área importante, cultura. Se o dinheiro é federal, há necessidade da questão discricionária do Estado de avaliar quais políticas públicas culturais eles deveriam colocar. Hoje eu não posso fazer isso, porque o Congresso não deixou, está lá um tipo bem específico. Mas aí, voltando à questão da Folha, o bom disto, pelo menos, é que é claro, eu sei o que é uma análise subjetiva. A Folha me acusa de algo que é etérico, é abstrato, é vazio, tipo, análise política e ideológica, eu não consigo entender, não é um conceito fechado, é aberto. E o que é análise política e ideológica? Então eles estão me acusando agora com o famoso Instituto Vladimir Herzog, que estão dizendo que eu fiz análise política e ideológica nesse instituto, já rendeu até uma abertura de inquérito por conta disso. A reprovação do Instituto foi porque ele tinha no seu escopo de CNAE ação cultural e ação jornalística. E ele não conseguiu diferenciar na hora que ele pediu o plano para que parte dele aquele dinheiro da cultura ia, se era para a parte cultural ou se era para a parte jornalística. E como a gente não pode financiar nada que não seja cultural, aí eu falei, olha, os requisitos objetivos, vocês não conseguiram diferenciar se esse dinheiro ia para a parte cultural ou para a parte jornalística, vou recusar. Senão daqui a pouco a Folha de São Paulo está pegando Lei Rouanet. Exatamente, para poder fazer jornalismo, que não pode. Pronto, isso já foi o suficiente para a Folha de São Paulo, o Globo, o Estadão, todos me acusarem de fazerem análise de política ideológica. Quando você vê o ato administrativo foi objetivo, foi um ato administrativo fundamentado com objetivado na lei. Uhum. Não há valoração estética, não há... eu não gosto do Instituto Vladimir Herzog, eu acho o Instituto Vladimir Herzog feio e não vou aprovar. Foi um requisito objetivo. Eles sequer entraram com recurso no momento, exauriram as ações aqui, isso já movimentou toda a bancada petista no Senado, o PSOL, o PCdoB. E eu vi que faziam acho que 10 anos que o Instituto Vladimir Herzog sempre recebeu. E que não é uma verdade, tem vários projetos deles arquivados. Não é uma verdade, ele recebia. Mas eu li na imprensa, como é que não é verdade? Se eu li na imprensa... É verdade. Você vai acreditar neles ou nos seus próprios olhos, né? Mas como é que é isso aí então? Então não é verdade que durante 10 anos não, foi a primeira vez que foi reprovado? Não, tem projetos que não aconteceram, tem várias coisas. De fato. Mas ainda que essa narrativa se sustente, a lógica é o contrário. Peraí, então durante 10 anos ninguém notou que o Instituto Vladimir Herzog faz jornalismo? Ninguém se perguntou se o dinheiro da cultura estava indo para a atividade jornalística? Não era para me indagar. André, você é ruinzinho e resolveu olhar que o Instituto Vladimir Herzog também faz jornalismo. Quando você entra no site deles, inclusive, a maior parte, o grande business dele mesmo é jornalismo. Tá lá. Então, não é nenhum segredo, é um instituto famoso. Uhum. Isso me chama muita atenção porque é conhecido. Quando eu olhei, eu falei, eu nem imaginei que eles pegavam dinheiro na cultura, porque eu sempre relacionei Vladimir Herzog à atividade jornalística. Ele era um jornalista. Eu até estranhei, falei, mas como assim? Eles estão pegando dinheiro da cultura para financiar a ação jornalística?
O que me chama a atenção é que não só ele teve um projeto negado porque não é atividade cultural. Vários projetos já foram negados porque não tiveram a atividade cultural comprovada. Bons projetos que eu gostaria de poder aprovar. Teve um caso emblemático de uma ação que era um circuito de cegos para entender como era a vida do cego. Pô, eu achava aquilo bacana. Pô, acessibilidade, mostrar empatia. Mas eu não podia aprovar porque eu sabia que aquilo não era cultura. O mero circuito não fazia daquilo uma atividade cultural. Reprovei. Ninguém me acusou na imprensa que isso era análise ideológica e política, entendeu? Uhum. Mas eu consigo compreender também, e eu da política posso afirmar que, e também por ser advogado, que muitas das vezes o jornal ele solta uma denúncia, uma notícia dessa, e isso daí, juridicamente falando, vira uma notícia criminis, usada pelo Ministério Público para abrir uma investigação, um inquérito ou às vezes até um processo. Vocês aqui já tomaram algum processo por conta de notícias de jornal? Aqui eu costumo falar sempre, a metalinguagem que a mídia usa é basicamente revertida como fundamento para essa ação metajurídica. Por que eu digo metajurídica? Porque de fato não está respaldado na lei. Então, por exemplo, esse inquérito que nós estamos respondendo, o fato jurídico... Qual deles? Já falar de outros aqui. Esse último. O fato jurídico dele é para avaliar se estamos fazendo análise política ideológica. Eu sou policial, a gente só abre inquérito para averiguar fatos. Então, o fato tem alguma cobertura, há um tipo penal específico. No caso do inquérito civil, há alguma ação que contrarie os princípios éticos da administração pública que possam fundamentar uma ação de improbidade administrativa, não pode ser um conceito aberto, vago. Então, isso acaba nos afetando bastante. E assim como esse teve mandado de segurança coletivo da OAB, eu tive mais ou menos uns 16 a 17 mandados de segurança individuais. Eu tive umas 4 ações. A OAB tem algum interesse financeiro por trás disso? Da Lei Rouanet, vai algum percentual para advogado? Tem alguma coisa vinculada nisso? Os projetos, há uma previsão na Lei Rouanet que cada projeto pode abater os custos de advocacia. Primeiro tem que ter a previsão desse custo, é obrigatório. Quando você me apresenta o projeto... tem que ter um... É obrigatório que você preveja o custo com o advogado. Já diga lá, vai ter que ter isso aqui para advogado. Mesmo que você use ou não. É obrigatório que você preveja. E você pode abater a parte do valor que você tem como custeio administrativo do projeto. Então, o advogado ele entra como um núcleo separado disso. Então, sim, há bastante Dá um exemplo aí, um projeto custa 1 milhão. Se ele quiser, ele pode abater 15% de custo de advocacia, R$150 mil. A mais do que aquele 1 milhão? Não, dentro do 1 milhão ele puxa 150 mil para advocacia. Entendeu? Entendi. Então tem um interesse aí por trás. Sim, um grande interesse, vira um grande mercado consumidor de advocacia, né? Uhum. E além dessa investigação, desse inquérito, tratando de uma suposta análise político-ideológica dos projetos da Lei Rouanet, eu também vi que você tem aí pelo menos saiu na imprensa, não sei se virou inquérito, investigação, falando que você faria rituais ocultistas aqui na secretaria e que isso acabaria por incomodar outros funcionários. Você faz algum ritual ocultista aqui? Que eu estou vendo aqui, a gente está diante de um quadro quase que de um templário, é um São Jorge. E, enfim, como é que funciona isso? Como é que é a sua relação de fé? O que acontece aqui na secretaria? Vou confessar. Faço ritual ocultista. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei aqui foi fazer um ritual ocultista para exorcizar os demônios que pegavam dinheiro indiscriminadamente e sem controle das verbas públicas. Esse foi o ritual ocultista que eu fiz. Mas aí a Folha de São Paulo, no seu trabalho excepcional de investigação, o Metrópolis, o Estadão, revelou esse ritual ocultista. No mais, o que eu faço aqui é ouvir cantos gregorianos, acender um incenso, rezar um Pai Nosso. Você já viu minha sala? Tem um texto. Rezar Pai Nosso, cuidado que depois vai virar crime, hein? Eu vi uma ação judicial. Tô brincando não, pessoal. Aqui, ó. Calma aí, deixa eu até olhar para essa daqui, ó. Eu vi uma ação de uma deputada desconhecida de Minas Gerais do PSOL. Tem a Benedita da Silva do PT e o marido da Fátima Bernardes do PDT. Eles entraram numa ação contestando a sua fé cristã ou condutas cristãs aqui dentro da secretaria. Como é que é essa ação? Foi uma absurdidade, inclusive. A própria decisão do juiz que analisou o caso, né, o Cata Preta, Itagiba Cata Preta, um juiz daqui de Brasília, ele falou que havia ali
odiosa perseguição religiosa à minha pessoa. Na própria petição, os deputados eles falaram que eu não poderia exercer o cargo público porque eu era cristão e por ser cristão e católico eu teria a mesma visão religiosa do presidente da República e isso me tornaria inábil para minhas atividades porque eu tenderia a beneficiar projetos cristãos. Eu fico imaginando, Eduardo, se fosse o inverso, se um deputado da base do governo pedisse para alguém de uma religião matriz africana ou de qualquer outro tipo de religião dita minoritária para sair de um cargo público por causa de sua fé. Que escândalo internacional não seria isso? Falar, não, o cara é babalorixá, é pai de santo, bate tambor, Exu caveira, tem que sair do governo. Ia ser um escândalo mesmo. Eu lembro que, por exemplo, um dos deputados aí, de Minas Gerais é do PSOL. O PSOL, ele já celebrou, já comemorou que teve uma sessão de Umbanda no Congresso Nacional. E, particularmente, eu não vejo grandes problemas, porque se tem sessão evangélica e católica, não tem problema, o cara tem a religião dele fazer uma outra ali dentro do Congresso Nacional. O que nos incomoda é que nós não temos o mesmo tratamento dessas outras religiões. Voltando à questão da Lei Rouanet, André, você acha justo um artista consagrado receber a Lei Rouanet? Por que nasceu a Lei Rouanet? Primeiro ponto, que uma idiosincrasia, é um absurdo, né? Vou não usar esse termo bonito, não, muito enfeitado, né? Idiosincrasia é um negócio muito enfeitado. É um absurdo, completo absurdo. É uma inversão total da lógica da existência da lei, certo? Que ela não é uma lei ruim na sua essência. Ela foi muito mal usada, bastante mal usada. Há um discurso muito recorrente na esquerda de que o presidente Bolsonaro, o secretário Mário Frias, esse secretário aí da Rouanet, o André Pociunga, estão destruindo a cultura do país. Vocês não fazem mais política cultural. O desmonte. O desmonte. Aí eu me pergunto, Eduardo, que política cultural poderia existir numa lei em que 10% dos proponente, gente, é quem apresenta a proposta, consegue absorver 78% do volume total de investimento? Isso é distribuição inversa de renda. E que não era a proposta da lei. Concentração de renda. Sim. Você super concentra a renda na mão de pouquíssimas grandes empresas culturais. Por muito tempo se focou muito nos artistas. Mas eu lhe dizer, o artista é só um pedacinho. O grande business e os grandes volumes de dinheiro giravam em torno dos grandes patrocinadores e das grandes empresas culturais que faziam uma casadinha, sempre essa parceria. Os 10 e 20 primeiros grandes patrocinadores sempre patrocinavam as mesmas 20 grandes empresas culturais. E aí é que está o grosso do volume do dinheiro e é aí que a gente está atuando. A ideia é devolver a lei ao homem comum. Então a gente já está modificando alguns instrumentos, o governo federal já adotou alguma postura importante quando ele reduziu o teto da lei, quando ele saiu daqueles valores absurdos que tinha antes para um teto mais baixo, ele forçou pulverizar. Vamos esforçar ainda mais essa popularização da lei. Obrigar que seja patrocinado quando você tem uma grande empresa cultural. Você pegar um cara iniciante para poder patrocinar, pegar um pequeno artista, um pequeno agente cultural. Acho que esse é o espírito da lei, né? Essa que é a intenção, não? Que é não essa. É dar dinheiro, eu já vi até, acho que tem pelo menos um medalhão aqui de Lei Rouanet que pegou muito dinheiro, acabou devolvendo, se não me engano. Mas é inacreditável que um artista consagrado, milionário, a entrada de um show dele caríssimo, você ainda paga imposto e o cara pega através de Lei Rouanet. Qual é o limite para isso daí, sabe? Eu ficava me perguntando, e a Lei Rouanet, para quem não sabe, gerou até já uma CPI dentro do Congresso Nacional para analisar isso, justamente porque não existia nenhum controle, nem auditoria dentro da secretaria, e o Congresso Nacional acabou que teve que se empenhar nessa investigação. Então, desculpa, acabei te interrompendo, mas eu vou aproveitar esse gancho da questão do controle e perguntar sobre a Lei Paulo Gustavo. Por quê? Porque foi no tempo do PT, foi durante o governo de Lula e Dilma, não outros, que ocorreu a maior parte desse achincalhamento da Lei Rouanet, dessa distribuição sem controle para a compra da classe artística. E agora, meia dúzia de deputados do PT, associada a uma outra deputada do PROS, sugeriram a Lei Paulo Gustavo, que eu sou muito crítico e falo que, no final das contas, vai fazer desse projeto de lei, se aprovado, o covidão da cultura.
Do que se trata o projeto de lei Paulo Gustavo? Boa pergunta essa aí. Primeiro porque todas as supostas agências de checagem lançaram uma fake news coletiva. Se vocês avaliarem, depois que você fez uma postagem criticando a lei Paulo Gustavo, todas as supostas agências de checagem, que é um novo Ministério da Verdade, né, que quer atribuir a si mesmo o monopólio da verdade, disse que você estava mentindo e que a lei não visava obrigar a gente a distribuir dinheiro da Rouanet. Eles estão mentindo, certo? É mentira, a lei visa justamente isso. Mas é o que eu falei, que parte da Rouanet eles querem pegar? Como a gente teve essas medidas de austeridade e probidade na parte do incentivo, em que a empresa dá o dinheiro, a gente fez vários controles, vários processos de auditoria, vários processos de probidade, eles foram no Fundo Nacional de Cultura, que hoje a gente tem 3,8 bilhões de reais no Fundo Nacional de Cultura. Só que estão contingenciado por algo óbvio, a gente está em plena pandemia, o orçamento é apertado, a gente precisa priorizar o quê? Ações de medicina, ações de médico, compra de vacina, é isso que está sendo priorizado no governo federal. Acho que isso é bem fácil de entender. Né? Muito fácil de entender, né? A questão é que quem alguma vez na vida administrou um orçamento doméstico entende mais ou menos o bom senso do orçamento de um estado. Você não cria dinheiro mágico de nada, você precisa apertar um pouco um lado para poder ajudar um pouco o outro. Então o que eles fizeram? Já que eles perceberam que a gente estava tendo esses controles de probidade maior de um lado, eles estão tentando abocanhar esses 3,8 bilhões, transformar a gente num caixa eletrônico de saque compulsório, sem nenhum controle nosso. Pegar o dinheiro e dizer assim, governo federal, o seu fundo nacional, que é o dinheiro federal, vai ser agora distribuído para estados e municípios e você não vai fazer nenhum tipo de ingerência nisso. Você não vai fazer política pública cultural, você não vai definir os parâmetros de aplicação desse recurso, você não vai dizer as linhas de editais disso, você não vai fazer nada. Você só vai fazer o seguinte, pegar o dinheiro e dar para governadores e prefeitos fazerem o que bem entenderem nas suas políticas estaduais e municipais. Que é mais ou menos o que aquela decisão, logo no começo da pandemia, em abril de 2020, do Alexandre de Moraes, ministro do STF, obrigou o governo federal retirou dele primeiro os poderes de quarentena, né, sobre o lockdown e etc., e acabou obrigando o governo federal a limitar boa parte da sua atuação na pandemia em fazer esses repasses para os governos estaduais. E o resultado, né, todo mundo viu. Botou a Polícia Federal para trabalhar, teve secretário de saúde preso, teve pedido de prisão de governador que só não foi aceito porque a justiça não autorizou a prisão. Mas enfim, foi o que originou o popularmente conhecido como Covidão. E daí a minha comparação para dizer que, se aprovada a Lei Paulo Gustavo, será o Covidão da cultura. E o nome Paulo Gustavo, não fui eu que falei nada disso não, tá? Quem arrastou para o debate político o nome de um artista, e é um artista muito querido pelo Brasil inteiro, eu particularmente discordo de várias opiniões políticas dele, mas ele é uma pessoa de sucesso. Quem trouxe o nome dele à baia foram justamente os proponentes, os deputados do PT. Então não tem, isso daí, gente, é parte de uma estratégia justamente para evitar as críticas. Qualquer um que se levante para criticar o projeto de lei Paulo Gustavo, como eu fiz, vai ser obrigatoriamente taxado de ser uma pessoa contra o artista, uma pessoa ofensiva, agressiva, que desrespeita a memória do ator Paulo Gustavo. O que, na verdade, a gente sabe que é uma mentira, não tem nada disso. Eu não fiz nenhum juízo sobre o trabalho dele enquanto em vida. Mas, realmente, você querer usar desse artifício, isso é coisa de esquerda, porque eu sempre falo, os esquerdistas não têm os mesmos valores que nós. Para eles, ética, moral, nome, honra, respeito, isso daí só é considerado se servir à causa deles. Se para a causa deles for interessante dizer que um corrupto é vagabundo, que um corrupto foi injustamente condenado, que um corrupto deveria estar livre, fazer um movimento lá do corrupto livre, se for preciso para a causa deles, eles vão fazer. E que se exploda você aí, o povo brasileiro. Enfim, fiz esse apanhado todo. A gente falou aqui de Lei Rouanet, da Lei Paulo Gustavo. Quer complementar? Não, você está certíssimo. E me deixa muito triste o uso do nome do Paulo Gustavo, porque é você fazer palanque com a morte alheia. Palanque político com a morte alheia é um negócio muito feio, né? Muito baixo, muito... Eles estão ficando acostumados a fazer isso. E a ideia é justamente isso, criar uma áurea de proteção retórica para que qualquer um que critique a lei seja vinculado à crítica ao artista, o que é um absurdo. Não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. Vale lembrar aqui que quem deu uma facada no Jair Bolsonaro foi um ex-membro do PSOL, né? E eles justamente tentam nos acusar daquilo que eles são. Mas enfim, a gente falou de Lei Rouanet, Lei Paulo Gustavo,
Faltou falar aqui um pouquinho de Lei Aldir Blanc. O que significa a Lei Aldir Blanc, o quanto que já foi direcionado para essa lei e se puder também falar das outras medidas de combate à pandemia para ajudar o cantor que vai de bar em bar, aquele cara que faz uma apresentação no casamento, o cara do som, da iluminação, enfim. O que é que a Secretaria de Cultura fez para ajudar essas pessoas nesse momento de pandemia? A Lei Aldir Blanc foi um processo construído mais ou menos parecido com a Lei Paulo Gustavo. Estava num período bem de transição aqui, eu ainda nem tinha chegado na cultura, né? Uma secretária especial já estava. E se não fosse interferência aqui da Secretaria nas ações de inserir alguns artigos para garantir um mínimo de controle, a Lei Aldir Blanc ia ser aprovada integralmente igual ao que eles estão tentando fazer com a Lei Paulo Gustavo, né? E a Lei Aldir Blanc conseguiu adequar, entrou no meio termo, mas ainda assim foi uma ação importante de socorro, mas não pode ser perpetuada. O que é que o governo fez em um acordo conjunto no Congresso? O chamariz dela, né, a narrativa principal dela era muito legal, porque as pessoas confundem um pouco, e eu entendo essa confusão, o grande artista, aquela pequena elite sindical que ganha milhões de reais com o artista de uma forma geral. Aquele pequeno artista de sinal, aquele cara de circo, aquele palhaçozinho daquela pequena cidade, que é a cultura popular encarnada mesmo, sabe? O sanfoneiro do interior do Nordeste, o artista sertanejo aqui do centro. Então, esses pequenos artistas que encarnam a cultura popular, a cultura do homem comum, os valores do homem comum, não são artistas que ganham milhões, é o cara que faz a arte dele para ganhar o dinheiro do dia. E esses caras estavam sendo devastados por essas políticas criminosas, e eu vou repetir, criminosas, de trancamentos irrestritos, de restrição de liberdade, e eles não tinham mais o que sobreviver por conta disso. Então, destruíram os meios econômicos de sobrevivência, não havia como ganhar o pão de cada dia, aí o governo falou, pô, a gente precisa ajudar esse pessoal. Então, o chamariz principal dele é, vamos fazer verba para fazer um auxílio emergencial para esses artistas. Ok. Junto disso, se idealizou fazer uma parte também para editais, para poder... A intenção era boa, fazer a roda girar. Se eu financio uma empresa cultural de eventos, ela consegue contratar vários artistas, gera e faz. Mas o que aconteceu com isso? Liberdade de uso de prefeitos e governadores, inúmeras denúncias de mau uso dessa parte dos editais, não dos auxílios. Isso acendeu o nosso sinal de alerta. Então, eu tenho projetos como aquele projeto absurdo da criança viada, que não tem nada a ver com a questão da homossexualidade, não tem nada a ver com a questão da sexualidade. Tem a questão de que criança, seja heterossexual, homossexual, extraterrestre, o que for, não importa, é criança, ela tem que ser protegida e tutelada. Não tem que falar sobre sexo, não tem que falar sobre sexualidade com ela. E estava lá, era um projeto supostamente cultural bancado pela Aldir Blanc. Por quê? Porque a gente não tinha ingerência para dizer, olha, a linha de editais tem que ser assim, 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 assado. Então o prefeito lá teve o bom senso... Governador não? Não, o prefeito teve o bom senso de quando o Mário fez uma postagem criticando, falando que aquilo não era cultura e tal, e não é mesmo. Aí quando ele viu... Teve uma reação da própria justiça na cidade, do Ministério Público da Criança atuou, falou, o que é isso? Aí ele suspendeu. Quando suspendeu, veio aquele governador lá do Rio Grande do Sul. O Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, ele veio com uma polpa dizendo que estava ocorrendo a perseguição, a cultura LGBT e etc. E que ele iria bancar. Sabe o que eu acho engraçado? É porque o Rio Grande do Sul, ele durante muitos anos, e num passado recente, ele parcelou o salário do funcionalismo público. Tão mal que foi gerido os recursos públicos no Rio Grande do Sul. Eu sempre falo, né, dou uma advertência para o gaúcho, é bom para ele aprender a votar, né? Que depois de Olívio Dutra, Tássio Genro e até, poxa, recentemente Manuela Dávila do PCdoB chegar no segundo turno em uma prefeitura de capital como Porto Alegre é algo que realmente assusta. Mas, enfim, é bom o gaúcho aprender a votar. E justamente durante a pandemia, onde o mundo inteiro viu uma recessão, uma redução do PIB, redução de arrecadação, o governador Eduardo Leite conseguiu colocar em dia o salário dos servidores públicos. Quase que num milagre. E agora, para além disso, ele vai e patrocina projetos como esse. Eu fico, assim, muito, muito espantado de ver como que um gestor não consegue ter a sensibilidade de ver que, primeiro, aquilo não é cultura, segundo, falar de sexo para criança é algo realmente bizarro. E eu espero que os gaúchos, através de suas associações, de maneira individual, sei lá, ação popular, mandado de segurança, eu nem sei qual remédio constitucional,
mas que façam alguma coisa para essa esculhambação do dinheiro não seguir adiante, poxa. É um absurdo isso aí que está ocorrendo no Rio Grande do Sul. Mas retornando, né? Acabei te cortando, não? Não, o que eu fico me perguntando é que dentro de tantas prioridades que o governo do Rio Grande do Sul deveria ter, afinal ele destruiu os meios econômicos de sobrevivência do estado dele, eu fico me perguntando como é que se sente o trabalhador que perdeu seu comércio, que está há um ano sem poder trabalhar, vendo o governo do Rio Grande do Sul, em vez de destinar dinheiro para ele, para socorrer esse cara, colocar dinheiro em projetos de criança viada. Deve estar com muito dinheiro, ele está fazendo milagre da multiplicação, né? Só pode. A gente falou um pouco aqui sobre a questão da fé cristã, um pouquinho de liberdade religiosa, né? Falamos aqui do São Jorge. Você recentemente também participou de uma live onde você falou, né, da questão cristã com as artes. Qual é a relação da fé cristã e do cristianismo com as artes? Isso é um ponto muito, muito importante. Tá? Eu sempre escuto aquela velha ladainha. O Estado é laico. O sujeito lança essa carta mágica, né? Tipo assim, o Estado é laico e você não pode ser cristão. É quase isso. É um bobalhão, não sabe nem o que significa Estado laico. O Estado laico, o termo laico, surgiu com o próprio cristianismo, né? Com o Papa Gelásio I. A ideia do Papa era o seguinte, temos aqui um poder espiritual, que quem vai responder pelo poder espiritual é o clero, os padres, os bispos, o próprio Papa, e temos o poder temporal, que quem vai responder pelo poder temporal era o corpo leigo, laico, e daí vem o nome laico, cristão. Então, a ideia de Estado laico não é uma ideia de Estado secular, apesar de que hoje os militantes tentam embandeirar, né? A ideia de Estado laico era um Estado cristão, exercido pelo corpo leigo, laico, cristão, com valores cristãos, em que ele ia ser tutelado dentro desses ordenamentos jurídicos. Aí que surge a ideia de Estado laico. Inclusive, o Estado laico não existe fora de uma cultura cristã. Então, o primeiro ponto que eu falo nosso Estado é laico, porque nós somos cristãos. Se não fôssemos, não seria um Estado laico, seria uma teocracia. Então, é no cristianismo que a ideia de Estado laico surge, é no cristianismo que essa separação de titularidade e exercício surge, bem naquela ideia cristã do Cristo, né, de dar a César o que é de César, e a divisão de poderes justamente nesse aspecto, mas nunca num isolamento, nunca numa aversão. Então, não tem nenhum sentido você usar o cristianismo contra um cristão para dizer que ele não pode fazer políticas públicas que tenham a ver com o cristianismo. Então, e na arte, então, mais absurdo ainda, porque a civilização ocidental foi pautada em cima das ideias cristãs do sublime e do belo, que internalizaram principalmente o Renascimento e toda a parte posterior do Renascimento, que é um quadro belíssimo de Gustave Moreau, um francês. Isso é arte, isso é beleza. Ele capricha nos detalhes para tentar chegar a uma perfeição através do pincel. Porque a ideia cristã é que, independente de que tipo de arte, mesmo a arte pagã, eu tive o prazer de ir no Museu do Vaticano, e isso é muito... Tá lá, a primeira coisa que tem lá, a placa que a gente entra no museu é isso. Que para os cristãos, a representação máxima do belo é Deus. Então, toda forma de contemplação artística é uma forma de você contemplar o belo, que é uma forma de você contemplar Deus. Então, o cristão protege todo tipo de manifestação artística. Então, você vai lá no Museu do Vaticano, você vai ver arte babilônica, você vai ver arte grega, romana, egípcia, islâmica, você vai ver arte de tudo que é tipo, porque para o cristão, arte é contemplação ao belo. Então, os fundamentos culturais de nossa civilização estão atrelados aos fundamentos filosóficos e teológicos do cristianismo relacionado a essa questão da arte. E aí, se você for rememorar a própria ideia do termo cultura, e é a recomendação aqui de um livro, T.S. Eliot, Notas para a Definição de Cultura, é um poeta ganhador do Prêmio Nobel lá na Inglaterra, e ele fala nesse livro ele fala justamente isso, que na medida que a gente compreende que comportamento é crença, nós conseguimos compreender que culto e cultura são o mesmo fenômeno. E o termo culto, ou o termo cultura, vem do culto, né? O ato de cultivar. Cuidado, hein? Vai tomar mais um processo. Então, é tudo a ver. Não tem fazer o belo, então, é se aproximar de Deus. É tentar Exatamente. Copiar a Deus, é estar naquele modo mais sublime. E não importa se você faz isso com arte cristã. Da forma que você faça a arte, portanto que você almeje o belo e o sublime, você encontra Deus.
E aí que entra. A concepção revolucionária, eles que são anticulturais. Eles nos acusam de sermos contra a cultura, mas são eles. Por quê? Porque eles pegaram a arte e sequestraram. Enfiaram no ânus aí nas manifestações de marcha de vadia. Sequestraram, pegaram a arte para fins políticos e ideológicos, eles sim fizeram isso, fizeram uma ação revolucionária, método de revolução cultural, destruir os conceitos estéticos. Eu tenho até uma postagem que fundamentou o pedido de afastamento meu daqui do cargo, foi essa. Que eu digo que, na medida que um sujeito não consegue compreender o que é mais belo, Rafael, o petróleo, Shakespeare, uma bota, esse sujeito é incapaz de fazer um juízo de valor moral. Se eu não tenho as concepções estéticas de diferenciar a peça Macaquinhos para a Quinta Sinfonia, eu não tenho capacidade de fazer um juízo de valor moral. Eu sou um sujeito inábil para isto. Isso é muito óbvio. Mas o processo de ação revolucionária é este. É inabilitar os indivíduos para o julgamento moral, porque a ação revolucionária é por si só amoral. Ela precisa ser, porque há vários métodos em cima disso. Então eles que são, na verdade, os verdadeiros aculturais. São eles que destroem a cultura de verdade, porque eles destroem os alicerces e os pilares da civilização ocidental, os alicerces culturais da civilização ocidental. E você falou que foi pedido o seu afastamento aqui da secretaria. Você consegue enxergar em uma ação coordenada de imprensa, artistas e outros veículos para criar uma narrativa para tentar te afastar no tribunal? Eu não tenho a menor dúvida disso. Essas regras de probidade e de controle que estabelecemos diminuiu algo em torno de 1 bilhão em termos de volume de dinheiro. Mas vocês dizem, mas vocês estão querendo tirar esses 1 bilhão? Não. É porque, na verdade, a lei não é o quanto você coloca, mas quanto você coloca. Quantidade de projetos financiados. Como a gente diminuiu a quantidade de projetos para adequar aquela nossa capacidade de auditoria, por consequência, houve a diminuição de valores. Só que quando há uma diminuição de valores por algo razoável, que é o equilíbrio da máquina pública dentro de um processo de auditoria, você encontraria grandes interesses. E 1 bilhão não é pouco dinheiro. Uhum. E boa parte desse dinheiro ficava no eixo Rio-São Paulo, né? A imensa parte desse dinheiro no eixo Rio-São Paulo. Mas a lei não nasceu para ajudar aquele artista em início de carreira. Você imagina que a maior parte dele seria para a parte mais pobre do país, né? A Norte, Nordeste, o repentista, o pessoal lá da Festa do Boi, como eu falei, o pessoal que toca de bar em bar. Então, com antigamente a Lei Rouanet, além de ter uns projetos que não foram auditados, além de ter dado esse rombo aí de 11 bilhões sem qualquer tipo de controle, ele ainda foi concentrado para grandes players da cultura. Exatamente. Tá certo eu falar isso? Exatamente. O termo é exatamente esse. Que é o business deles. A lei virou um mercado. E este é um grande ponto a ser tocado. A lei não pode substituir o mercado livre interagindo. E foi isso que eles fizeram. O que eles fizeram? Vamos criar aqui um mercado nosso, só com a nossa patota, na linguagem comum. Vamos fazer nosso clubinho e só a gente vai jogar, a bola é minha e eu vou jogar. Então eles fizeram isso. Então super concentraram, os grandes players pegaram esse dinheiro, transformaram no mercado. E aí houve um processo muito ruim para a cultura como secretaria, né? Como ministério, agora secretaria. Havia uma mentalidade que a instituição, Secult, né, Secretaria de Cultura, era um sindicato de classe. Eu não estou aqui para representar uma classe. Eu estou aqui para tutelar um povo. Nós somos uma instituição de Estado importante. Então, porque quem paga isso aqui somos todos nós contribuintes. Exatamente. Então, a Lei Rouanet não é para sustentar artista. Mário foi muito... Mas eles acham que... Porque quando eu vejo esse pessoal aí de Maria Flor recebeu acho que 10 milhões nos últimos 10 anos. Acho que foi pelo Ancine, eu não estou muito bem ciente de quanto, porque foi outra... De alguma maneira chegou uma verba pública para ela milionária. Isso. E boa parte do público sequer conhece o trabalho dessa pessoa. Mas enfim, é por isso que eles acham no direito de se arvorar e vir para cima de vocês exigindo dinheiro. Porque eu consigo assim, eu falo, meu Deus, se você tirar da questão da cultura e botar em qualquer outro ramo de setor empresarial, o cara chega aqui e fala, você tem que me dar dinheiro, não sei o quê. É um absurdo isso daí que acontece. Parece que eles são os donos disso daqui, que eles estão montados em cima do cofre e você deveria ser um mero preposto que vai fazer a transferência para eles, como sempre ocorreu, né? Exatamente. Eu sei que você falou, tocou no ponto... Me diga uma coisa, se a ideia da Lei Rouanet fosse dar dinheiro para o artista, que é um absurdo essa concepção, é uma coisa assim esdrúxula. Eu vou virar artista então. Por que o artista ia merecer mais do que o gari, o policial, o médico, o enfermeiro? Porque todas as outras profissões o Estado não dá dinheiro para sustentar o profissional e no artista ele teria o direito de ter esse dinheiro.
O dinheiro da Rouanet não é para o artista. O dinheiro da Rouanet é fazer a tutela do bem cultural, entregas de bem cultural. E isso não tem a ver o quanto, os valores que a gente aporta, mas sim a qualidade e a importância desses bens. Nossa função aqui como Secretaria de Cultura não é servir ao artista, é servir ao povo, tutelar a nossa cultura, porque a identidade nacional está atrelada à cultura. Uhum. Eu não tenho dúvidas de que por ter essa conduta proba e por estar secando a torneira de muita gente que estava mal acostumado, de mais de década recebendo esse dinheiro público sem qualquer tipo de controle, você acaba pagando o preço. A gente falou aqui da questão de acusação de fazer rituais ocultistas. Eu até brinquei com a secretária tua vindo para cá, perguntei para ela se está rolando aí um incenso pelo corredor, batendo um tambor, se está tendo a obrigação deles ajoelharem, idolatrarem o bode humano, de ouro, né? Sacrifício, enfim. E ela riu, brincou, entrou na brincadeira. Mas tem uma outra acusação que muita gente olha e fica meio assim, né? Que é a questão de você andar armado e as matérias dão conta de pelo menos insinuar que você estaria ameaçando servidores ou os servidores se sentem intimidados de vir aqui e contrariar as suas opiniões. O que é que tem de verdade nisso? Absolutamente nada, né? O primeiro ponto que eles fizeram, porque eles acham que eu sou policial e ia estar andando aqui na Secretaria da Cultura armado. Eu tô gordinho, como você dá pra ver, né? Se eu botasse uma arma na cintura, eu acho que eu não conseguia ficar 20 minutos sentado ali, porque ia machucar a barriga toda. Nada, bota o couro externo. Vou te arranjar um couro externo aí. Então só quem nunca andou armado pra falar essa bobagem terrível. Segundo, eles me acusaram de usar a arma para ameaçar servidor para dar os pareceres da Lei Rouanet. Os servidores que fazem os pareceres da Lei Rouanet ficam no Rio de Janeiro, são todos terceirizados. Inclusive, eu nunca nem vi na minha vida, eu não tenho nem acesso. Será que o Facebook vai dar um gancho nesse pessoal aí da imprensa? Igual eles fizeram comigo recentemente no Facebook, por eu ter postado um vídeo do presidente falando da questão do TCU e um acórdão sugerindo, ou suspeitando, melhor dizendo, que 50% das mortes do Covid poderiam não ser de Covid. Enfim, tomei um bloco no Facebook por causa disso. Caso a pessoa não saiba. Mas essa imprensa não toma bloco. Continua aí. A narrativa está plantada. E é o que eu falo. A metalinguagem é para ação metajurídica. Então, você vai lá, repete, sai em todos os jornais. Pô, minha família fica péssima com isso, vendo minha reputação sendo assassinada. Essa é a intenção deles. E é a intenção. Já tive vários falando, pô, André, você é uma pessoa honesta, de caráter. Sai disso aí. Larga isso. Não vale a pena. Mas se você largar... Nossos filhos, vai ter que nossa pátria. Vai ter que arranjar alguém aqui, ou a pessoa vai voltar para fazer exatamente como era feito antigamente, e aí não vai ter dor nenhuma de cabeça com a imprensa, ou vai ter que ser uma pessoa com mais coragem ainda para chegar aqui e saber que vai enfrentar esses leões. Eles deram exatamente nisso. Primeiro, eu, por ser policial... Leões não, hienas. Ter a origem muito forte nisso, né, de aguerrida. Então não tenho medo. Vai me ameaçar do jeito que foi, eu não vou recuar. É mais difícil, desculpa, você enfrentar bandido na rua ou bandido aqui em Brasília? Acho que aqui é mais difícil, que aqui você não sabe de onde tá vindo os tiros. Na rua o seu inimigo tá ali na frente, você já sabe, você vai, você faz o combate. Acho que é um combate um pouco mais limpo. Aqui são muitos interesses, muitas coisas, você não sabe de onde vem o ataque. Um criminoso da rua com ações violentas tem mais ética do que esses caras que estão aqui, tentando sugar as tetas do Estado. Há um mínimo de... não vou dizer moralidade, mas há um acordo de cavaleiros de como será o combate. Olha, eu vou estar aqui, você vai estar lá. Somos inimigos. Vamos guerrear. Mas sabemos que somos inimigos, somos declarados inimigos, que vamos guerrear. Por exemplo, eu cito como exemplo, nessas situações, que, por exemplo, às vezes o policial sabe onde mora a família do traficante. E o traficante sabe onde mora a família do policial. Mas em que pese isso, muito dificilmente você vê um indo para cima da família do outro. E se isso ocorre, quebram-se todas as regras. Aí, filho, aí segura porque eu pego para capar. Dentre outras discussões que envolveram aqui a Secretaria de Cultura, teve um que foi protagonizado, acho que até mais pelo Mário Frias, porque eu vi o Mário Frias entrando no Facebook ou no Twitter, não sei ao certo, mas numa rede social, para rebater o governador de São Paulo, João Dória, por conta da reforma do Museu do Ipiranga. Quanto que tem de verba do governo federal e o quanto que tem de verba do governo estadual nessa reforma do Museu do Ipiranga? E você conseguiu enxergar nesse post do João Dória uma maneira dele atrair para si os louros utilizando dinheiro federal? Você acha que o Dória seria capaz disso? Imagina, né? Uma pessoa tão ética e justa
Ele só quer tomar um solzinho. É um bom vivan, hein? Poxa. Lockdown pra você, sozinho em hotel de luxo no Rio de Janeiro pra mim, né? Que vida boa. Dessa vez foi um hotel de luxo. É porque não tem imagens quando ele foi ali para a região do Caribe. Ele deu uma folguinha lá também. Bem legal ele, bem sensível. Em Miami sem máscara, né? Tomando um cafezinho, tadinho. Às vezes eu vejo o governador, eu lembro do livro O Médico e o Monstro, né? Parece que são duas pessoas diferentes, uma na frente da câmera e outra por trás das câmeras, mas... Museu do Ipiranga, vamos lá. Exemplo simples de como, às vezes, o sequestro da pauta política em cima da lei. Eu estava aqui na sala fazendo aprovações dos projetos do Museu do Ipiranga. É um big investimento do governo federal nisso. Ao todo, autorizamos 160 milhões de reais em aplicação através da Lei de Rouanet, né, de incentivo tributário. E eles já captaram 80 milhões. Então, já tem 80 milhões em isenção de imposto de renda do governo federal naquela obra. É um palácio super importante, certo? É fundamental para a história e pela cultura nacional. E aí eu estava aqui no dia fazendo uma análise dos projetos, dos dados objetivos, quando eu vi a matéria da Folha de São Paulo, o governador anunciando como a maior obra do governo dele. Eu parei e falei, oxe, a maior obra do governo dele, eu não entendi. Eu falei com o secretário, secretário, tem isso aqui, eu não entendi. A gente está financiando isso, será que tem também alguma participação do governo de São Paulo? A gente presume boa fé sempre, né? Ele, vamos ver, vamos notificar, porque o governo federal, vamos fazer uma fiscalização. Aí fomos o secretário Mário, nesse aspecto, o próprio deputado Gil Diniz participou. Sim, ele acompanhou. A vereadora Sonária também participou. E a gente foi olhar lá as obras, né? Então, quem propõe esse projeto é uma fundação privada, a FUSP, né? Que é tipo uma associação privada que auxilia as ações da universidade. E a gente notificou, vamos lá, vamos notificar. Solicitei todo o extrato de investimento na reforma, porque temos atribuição legal de fazer essa fiscalização. E quando eu solicitei, tive até lá com o secretário de Cultura do Estado, o Saleitão, fiz várias vezes pergunta a ele, secretário, quanto de dinheiro estadual teve na obra? Ele desconversou, não dizia. Eu pedi à FUSP, me apresente todo o relatório financeiro, quero saber quanto de dinheiro na obra o governo do estadual colocou. E, para minha surpresa ou não, R$0. R$0. E estava lá o governador anunciando como uma grande obra do governo dele. Estava, inclusive, no painel de marketing da obra, o governo estadual como realizador. Notifiquei, mandei retirar. O secretário notificou também, mandou retirar. Porque ele não colocou nenhum dinheiro, então ele não era realizador, era no máximo um apoiador. Eles obedeceram, porque há punições, inclusive o bloqueio desses valores que são nossos. É um valor do governo federal. Em bom português é estelionato isso daí, né? Eu não tenho imunidade parlamentar para falar algumas coisas, não. Mas é de fato muito enganoso e não procede com a verdade. E a gente desfez isso. O secretário de Cultura, nesse aspecto, é muito corajoso, é um cara que eu admiro muito pela coragem que ele tem. Então não é qualquer um que peitaria da forma que ele peita o sistema, que é o establishment cultural de uma forma geral, e o establishment político, todos pressionando contra ele. Então ele tem muita minha admiração. Fico dizendo sempre que ele é um líder a ser seguido, assim como presidente. E ele peitou, fez o certo e desfez. Mas parece que é uma rotina isso acontecer, né? De pegar a obra do governo federal e dizer é minha e encabeçar, né? Eu fico assustado. Eu não acredito que o João Dória seja capaz disso de novo. Meu Deus do céu. Será que ele entregaria ônibus escolares tampando o logo do governo federal? Ônibus escolares comprados com dinheiro do governo federal? Meu Deus do céu. Mas aqui também não é só uma questão de controle, fechar as torneiras. A gente viu aqui a Lei Aldir Blanc, a tentativa de socorro na pandemia ao artista que está lá no chão de fábrica. Tem alguma notícia boa para também as produtoras de evento? Eles foram muito penalizados e ainda estão sendo muito penalizados nessa loucura, né? Na crença abstrata do fecha tudo que melhora a economia a gente vê depois, né? Como se a economia não fosse o lugar onde a gente ganhasse o nosso pão de cada dia para sobreviver. Então eles estão sendo muito penalizados com isso. O secretário especial, Mário, está muito sensível com isso. A gente também tem sempre conversado com a ABRAP, que é uma grande associação deles. E eles produzem muito empregos.
essa turma batalha, rala, né? Não é a turma que, naquele grupinho de 10% que ficava pegando dinheiro de incentivo tributário, é a turma que faz ação cultural show no Brasil, faz festa, faz casamento, faz tudo. Então é uma turma que gera muita renda, muito emprego e que foi destruída por essas medidas. Então uma das coisas que nós analisamos, o secretário sentou comigo, perguntou aí o que vamos fazer para ajudá-los. Conseguimos montar uma linha de crédito no valor de 408 milhões de reais para socorrer, juros baixos, 2 anos de carência para começar a pagar, 5 anos ao todo. E a gente vai conseguir, junto com uma parceria que nós estamos fazendo com o BNDES, lançar essa linha de crédito para o setor cultural, dar um fôlego, pelo menos, um gás. E acho que vai ser uma excelente iniciativa aí para, pelo menos, dar uma sobrevida, porque eles já estão na UTI. A gente sabe que muito provavelmente esse dinheiro não é suficiente para cobrir todos os danos gerados nesse setor, né? Mas o governo tenta fazer a sua parte. O melhor seria a consciência dos governos estaduais e municipais, e eu falo eles, porque o governo federal não determina lockdown, para que eles sejam sensíveis e permitam o funcionamento de empreendimentos seguindo determinados protocolos. Assim como o governo do estado de São Paulo, o governo do estado do Rio de Janeiro, do Mato Grosso, do DF, não parou de trabalhar. O Ministério da Saúde trabalha, a Secretaria de Saúde trabalha. Como é que eles fazem? Poxa, tem um distanciamento? Tem um álcool gel na mão disponível para todo mundo? É máscara, não é máscara? Não vou entrar nesse mérito, mas enfim, seguindo alguns protocolos, porque se você determinar o lockdown, chega um momento, e nós já estamos nesse momento, você simplesmente vai jogar a pessoa para ilegalidade, porque ela não terá outra opção. Ela vai ter que sair para trabalhar, ela vai ter que sair para tentar ganhar o seu dinheiro. E isso é muito fácil de entender. Eu sempre lembro também que, inicialmente, para que serviu o lockdown? Para reduzir, para achatar a curva de infecção e dar tempo dos poderes públicos de comprar respirador, álcool gel, máscara, UTI, enfim, isso lá no começo da pandemia. Agora, passado mais de ano, é um absurdo você exigir que as pessoas fiquem em casa, até porque o vírus ele já está em circulação. Mandar as pessoas ficarem em casa significa que se tiver um infectado, é terminar de infectar o resto da família. Porque a realidade do brasileiro comum é dividir a sua casa com várias outras pessoas. Nem todo mundo mora em lugares arejados, como determinadas autoridades que determinam o lockdown. Então é só você imaginar como é que você pode fazer um lockdown, por exemplo, numa comunidade, numa favela, enfim, onde moram 5 pessoas atochadas dentro de um barraco. Mas é o apelo que eu faço. E essa grande imprensa maravilhosa, ela adora dizer que você é uma pessoa político-ideológica, alaúlavista, etc. Você tem alguma ligação com o Olavo de Carvalho? Qual é a sua relação com o mestre? Eu tenho a ligação que eu tenho com o Olavo, que é uma ligação de gratidão, porque ele me foi meu start intelectual nesse processo de buscar conteúdo e buscar filosofia, teologia, a parte bem... Inclusive, o Olavo me contribuiu muito mais com a minha fé católica do que com os aspectos políticos. Ele foi uma grande influência nesse processo de uma imersão filosófica e teológica na minha religião. Só. Nunca encontrei o Olavo, nunca fiz os cursos dele. Pô, vamos lá encontrar. Gostaria. Não sei nem como é a voz dele, então nunca tive essa oportunidade. Direcionamento dele, pelo amor de Deus, nenhum. Agora, eu sim, já li os livros deles e eu acho que ele tem um conteúdo filosófico muito forte, muito importante. Sem dúvida nenhuma, para mim, é um grande filósofo brasileiro. E a única influência que eu tive, que é a influência, então, que vocês vão ter que botar na conta aí, diversos autores. Porque eu leio, sou um leitor voraz, então é a influência que eu levo. Fala o nome dos outros não, porque vão querer cancelar os caras, mesmo se estiverem mortos. É verdade. Então essa é a influência. Mas o Olavo nunca ligou para mim, coitado. Nunca tive nenhum tipo de contato com ele, nenhum direcionamento. Isso é bobagem, é retórica, narrativa política boba. Uhum. Mas se eu for lá na Virgínia, eu vou te convidar. Quem sabe a gente não vai lá conhecer o professor, é um bate-papo bem bacana. Agora garantimos as matérias aí, né? Chega lá na casa dele, ali tem uma biblioteca gigantesca, né? Ele gosta, praticante do tiro, e é um bate-papo sempre muito bom. É mais ou menos aquela percepção que algumas pessoas têm até do Jair Bolsonaro ou minha, que o pessoal acha que é estridente, falador, xingador, etc. E tal. Você chega lá, é um amor de pessoa, educadíssimo. E, inclusive, muito bem acompanhado. A esposa dele, a Roxane, também. Gente finíssima, a Leila, a filha. Família maravilhosa. Bem legal, bem legal. André, muito obrigado. E aqui no final do nosso programa sempre tem a Hora do Livro. Para você que é policial,
um livro aqui do capitão do BOP do Distrito Federal, capitão Rogério. É o Tiro de Combate e Sobrevivência Policial. Ele criou um método chamado RCS, né, em que ele faz uma realidade, uma simulação da realidade para te inserir nas situações que podem um dia virar reais. Então você já acostuma o seu cérebro, já doutrina o seu cérebro, e aqui, além de muita técnica e tática operacional de tiro, você também tem a argumentação jurídica, um pouco de perícia, em que demonstra e cai por terra vários mitos, como por exemplo, tem que dar voz de prisão antes de atirar, tem que dar 2 tiros na perna, tem que atirar para o alto, tiro nas costas é execução porque o bandido está fugindo. Enfim, eu acho que é um livro muito importante, não só para você que é policial, mas para você que tem uma arma de fogo, em casa ou o porte dela. Porque se algum dia você deparar com uma situação que você tem que usar a sua arma, muito provavelmente você vai entrar num trâmite, num processo jurídico, e aqui ele te explica o passo a passo de como lidar com esse tipo de situação nova. Então fico presente aqui para você, espero que você goste. Inclusive eu falei para o autor quem ia te entregar, porque você é capitão da Polícia Militar, e ele fez uma dedicatória aqui na primeira página, e eu acho que vai ser de grande valia para você que anda armado. Vai ser muito importante, né? Vou pedir ele só depois que ele complementar um último capítulo na segunda edição, assim, como um policial sobreviver em Brasília. Mas muito obrigado, isso aqui é realmente muito útil para a gente que é policial, carece muito desse tipo de conhecimento e de informação. Sim. E eu fiz até um post, além de elogiar o trabalho do capitão Rogério, falando que a gente precisa justamente disso, de mais grupos de estudo, porque quando um juiz decide, quando um promotor entra com alguma causa, ele precisa de uma argumentação, ele precisa de uma justificativa. E para o lado da esquerda, utilizando metodologias totalmente erradas para justificar as teorias deles de desarmamento ou contra o policial, para retirar a arma de uso letal da polícia, etc. Um monte de coisa, já é farto de artigos nesse sentido. Agora, para artigos para defender o policial, quando é necessário apertar o gatilho, são pouquíssimos. E uma dica aqui, ó, final. Esse tipo de cultura, cultura policial, esse tipo de livro, pode ser utilizado os mecanismos da Lei Rouanet para poder financiá-los. Eu nem sabia. Então, produzir conhecimento, produzir cultura em cima disso. Então, isso vale a pena também. Eu sei que quando o patrimônio é tombado, uma casa é tombada, ela já pode também receber recursos aqui da cultura. Isso é bom para os deputados federais, e o capitão Derrite, ao que parece, está capitaneando algum tipo de ação nesse sentido para a rota, né? As rondas ostensivas Tobias Aguiar, um batalhão respeitadíssimo, não só pela polícia e pelos cidadãos de São Paulo, mas também pela vagabundagem, que sabe que quando chega a rota na situação é porque o couro vai comer e a bandidagem vai embora, não fica mais abusando, estuprando e cometendo latrocínio contra a sociedade em defesa armada, né? André, final, muito obrigado. Eu que agradeço. E aqui, como é praxe do nosso programa, a gente pede para que você deixe uma mensagem a todos aqueles que perderam a fé na cultura brasileira. Depois de anos vendo medalhões pegando dinheiro sem controle da Lei Rouanet, vendo que o cara que está lá na ponta, ralando, com a iluminação, com o som, a confeiteira fazendo bolo de casamento, enfim, todo esse pessoal que justamente seria o mais merecedor de receber a lei e esse recurso não chegar até eles, ter muita dificuldade para chegar até lá, qual o recado que você deixa para esse pessoal nessa pandemia? Primeiro, eu acho que um grande recado cristão é da esperança, né? A gente tem que compreender, e eu acho que isso faz parte da nossa adequação, das nossas expectativas, que o mundo não é uma grande sala de estar. O mundo é difícil demais, é um mundo de provação. E se Cristo, que é o símbolo máximo, o Deus encarnado, passou por todas as provações e sacrifícios que ele passou, nós vamos passar e vamos passar bem, porque o Cristo venceu o mundo, né? E vamos vencer. Saibam que aqui agora nós temos pessoas dedicadas à cultura do homem comum, à cultura real do nosso povo, e que vamos resgatar essas tradições milenares da cultura. Vamos devolver a cultura ao homem comum, tirar do palanque político, vamos voltar ela para as praças, as escolas, para os hospitais, para o dia a dia do nosso cotidiano popular, porque a vida comum é um grande milagre, né? Essa vida do nosso cotidiano. Então eu digo isso, tenho esperança, tenho fé em Deus, são tempos difíceis, mas boas coisas vão vir, boas coisas vão acontecer na nossa vida e vamos melhorar. Beleza. Com fé em Deus. Obrigado.
E próxima vez que eu vou dar tiro, eu vou te convidar, porque sempre sai na imprensa aquela nossa foto. Eu com a mesma coisa. O Mário com uma pistola, eu não sei que arma estava segurando lá, mas enfim, você bota essa daí pra dizer que nós somos os homens maus. Tem uma minha que é muito bacana, cara, que sou tudo barbudo lá nos Estados Unidos, com uma camisa do Camisetas Opressoras, né, que é a sombra do cachorrinho fazendo um cocô com a foice e o martelo. Eu segurando lá um monte de arma e eles adoram aquela foto. Eles não têm ideia de quantas vezes as armas salvaram a civilização. Quantas vezes as nossas artes não foram perdidas porque homens armados as defenderam da invasão dos bárbaros. Se eles tivessem noção da importância das armas para o processo civilizatório, eles não fariam essas bobagens. Não tem noção de nada, esse pessoal é tudo filho de chocadeira. Estuda nada, estudar dá preguiça, dá sono. Pessoal, e para você que curtiu, a gente sempre pede, por favor, para se inscrever no canal. O canal tem crescido bastante, é uma maneira de a gente levar essa mensagem que é difícil de reverberar em grandes veículos de comunicação. Então, curtindo e se inscrevendo, você está dando essa moral para a gente e ajudando, beleza? No mais, fica ligado porque aqui sempre tem o que o Brasil precisa saber. Um abraço, fique com Deus.